Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula que não foi possível terminar na quinta-feira passada. Foi um tempo assim bom, né? Foi uma aula produtiva, graças a Deus. A gente conversou bastante, explicou bastante coisa, falamos sobre o Bel e o Dragão, né? Que é um livro apócrifo de Daniel, citando Abacuque. E hoje, então, nós vamos dar continuidade, como eu prometi para vocês, sobre Sofonias, o profeta que vem assim coladinho ali na Bíblia. Os dois estão bem um do lado do outro, né? Embora um tenha vivido em época diferente do outro, mas poucos anos. Eles viveram o mesmo contexto na história, os dois, tanto Abacuque como Sofonias. E o nome Sofonias, como você pode ver, significa Yahvé esconde ou em Yahvé entesoura. Por que será que esse nome foi dado a ele? Se você olhar lá no capítulo 2, do versículo 3 de Sofonias, você vai estar vendo a referência desse nome. Esse nome pode ter sido dado a Sofonias pelo fato de Manassés, o rei de Judá, estar causando grande perseguição para o povo de Deus nesse momento da história. Diz aí a história, a Bíblia também nos afirma isso. Eu vou até abrir aqui em 2 Reis para nós podermos ler. 2 Reis capítulo 21, 16, diz assim, olha como que era o governo desse rei. Versículo 16. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo, sem contar o pecado de induzir Judá a pecar, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. E você vai ter outro texto aí na frente também falando no 24, no 3 ao 4, diz assim: na verdade, foi por ordem do Senhor que isso aconteceu a Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. Ou seja, a ideia é que Manassés, esse rei perverso, encheu Jerusalém de um ponto a outro, de uma extremidade a outra, de sangue e sangue inocente. Então, provavelmente, esse nome de Sofonias, que significa Yahvé entesoura ou esconde, talvez seja uma referência de que Deus protegeu a criança Sofonias, no seu nascimento, tá bom? Dessa perversidade, né? E nós vamos ter aí, então, logo no capítulo 1, se você der uma olhadinha, a genealogia de Sofonias. Diferente de Abacuque, em que não há nenhuma referência sobre seus pais, nem de onde ele é, nem o tempo que ele está falando. Nós discutimos sobre o tempo em que Abacuque tem a profecia por causa da menção dos caldeus, dos babilônicos, né? Mas aqui nós já podemos nos situar melhor na história, porque você pode observar que logo aí, no primeiro versículo do capítulo 1, você vai encontrar a genealogia de Sofonias. Vai dizer que Cuxa era o seu pai, Gedalias avô, Amarias bisavô e Ezequias seu trisavô. É, Talvez essa genealogia grande, né, que não é tão comum colocar isso, os profetas não usam uma genealogia tão grande assim, de 4 gerações. Talvez a intenção aí é mostrar a possível linhagem real que Sofonias tinha, porque esse pode ser o rei Ezequias, tá bom? Então talvez a intenção de se colocar toda essa genealogia seja para demonstrar a linhagem real de Sofonias. É possível, né? Ezequias viveu entre 727 e ele reinou em 727 e 698, tá bom? É, e se for verdade, então ele talvez seja um dos únicos, acho que é o único ou um dos poucos de linhagem real. Eu acho que seria o único, tá certo? Então é um livro pequeno também de 3 capítulos, como Abacuque também, e ele tem 53 versículos. Não se deve ignorar, não se deve desprezar o livro pela sua quantidade. Por isso são chamados profetas menores, porque a sua quantidade
de escritas, de escritura, o conteúdo, né, é menor, mas não em importância. É tão importante quanto. É um livro muito pouco pregado nas igrejas, né? Acho que é o livro menos ensinado nas igrejas. Ele chega a se perder aí no Antigo Testamento, como eu coloquei, ele se perde. Pede para buscar lá Sofonias, o pessoal vai levar uma meia hora para encontrar Sofonias, se não for pelo índice ali, né? Procurando, porque realmente é bem complicado. Tá bom? Vamos falar um pouquinho então agora sobre a data e o contexto. O contexto, meus queridos irmãos, vocês que estiveram na aula sabem do contexto de Abacuque, é muito semelhante, tá bom? Então, quando vocês estiverem recebendo essa apostila, que na verdade vai ser um livrão grosso já, viu? O livro já está bem grosso. Quando vocês receberem esse livro, né, com todas essas informações, e você parar em Sofonias, volta um pouco lá em Abacuque e leia o contexto que vai te ajudar mais, né? O contexto é bem próximo um do outro, né? É, talvez ele tenha vivido um pouquinho antes de Abacuque, né? Abacuque já viveu um pouquinho mais para frente. E ele especifica, diferente de Abacuque, o tempo em que ele está e que vem a sua profecia. Ele fala que é nos tempos do rei Josias. O rei Josias, ele reinou do ano 640 a 609. Vocês se lembram que o rei Josias fez uma reforma religiosa, da qual foi profetizada que os altares de Israel ali seriam queimados os ossos daqueles, né, daquelas pessoas idólatras, né? E Josias, quando vem ao trono, vem ainda menino, se não me engano, com 8 anos, se não me falha a memória, e ele começa então a ser despertado. É encontrado o livro da lei quando ele manda reformar o templo, e tudo isso foi colaborando para que Josias então fosse ali um instrumento de Deus para trazer um avivamento, uma reforma sobre Judá de toda a idolatria que ele estava vivendo. Então Josias foi aquele homem que fez toda aquela reforma, tá certo? Então nós vamos encontrar em Sofonias uma denúncia. Se você olhar aí em Abacuque de capítulo 1, versículo 4 e 6, você vai encontrar uma denúncia. E aí entra um problema, porque a denúncia de Sofonias não corresponde com o período de Josias. Porque se Josias fez uma reforma religiosa, a denúncia de Sofonias, ela diz exatamente ao contrário. Ela vai falar que o povo, as pessoas estão vivendo em total degradação espiritual. Vamos ler aqui Sofonias 1, 4 a 6. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar os remanescentes de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, e os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom. Possivelmente, quando fala remanescentes, pode ser alguns que escaparam, ou ainda gente que insistia, e isso estava ainda causando muito transtorno para o reino, e isso estava realmente, aos olhos de Deus, não era uma coisa isolada, era algo que estava contaminando de fato e estava dominando o reino de Judá. Então, alguns estudiosos têm dificuldade para entender como que Sofonias faz essa denúncia no âmbito espiritual, sendo que Josias, no mesmo momento, está fazendo uma reforma no âmbito espiritual. Então, o que a gente pode entender, irmãos, o que eu falei na semana passada, né, na quinta-feira, sobre a aula de Abacuque, é que existem algumas situações para que isto venha acontecer. Mas eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Por que que pode estar acontecendo isso? No momento a gente está falando do que está acontecendo, tá bom? Tá joia? A gente está só falando do que está acontecendo. Você tem algumas referências bíblicas, ó, do profeta Josias combatendo a idolatria. Você pode ver isso aí aqui, ó, em 2 Crônicas, né? E aqui você vê o templo onde, no momento em que é encontrado o livro da lei, né?
Então a gente deduz que a profecia veio mais ou menos entre 635 a 625, tá certo? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre isso. O, o contexto, né, que agora a gente falou da data, agora vamos tentar falar do contexto. Como eu disse, o contexto é muito semelhante ao de Abacuque. Então a gente vai falar de coisas que eu não falei semana passada, tá certo? Porque eu não vou ficar repetindo o que a gente já estudou. Vou falar de outras coisas então que vai nos dar ferramentas para entendermos esse texto. Então, Sofonias profetizou num tempo crítico da história. Por quê? A Assíria que era potência mundial, tendo como capital Nínive, ela estava perdendo sua força, o seu domínio, porque um povo da qual ela tinha poder estava ganhando sua liberdade, que era os caldeus ou os babilônicos. Então eles começaram a ganhar força e a dominar e a fazer pressão para a liberdade. E nisto a Síria começou a enfraquecer, perder sua capacidade, e até mesmo Jerusalém nesse momento começa a viver um tempo de paz, porque a Síria deixa de fazer pressão sobre Jerusalém também, né, e outros lugares também. Então, nesse momento em que os babilônicos começam a perseguir a Síria, os nobres começam a fugir, e os babilônicos, na perseguição, eles conquistam a cidade de Arã, para onde eles fugiram. Também foram para Carquemes, também conquistaram Carquemes, e logo em seguida eles estariam vindo para Jerusalém. A questão é que lá no Egito, eu expliquei isso para vocês, o faraó Neco, ele vem para socorrer os assírios. Só que entre os assírios e o Egito, Neco, existia Josias em Judá. E Josias impediu Neco de subir para apoiar a Assíria. Nessa daí, Josias acabou sendo morto. Jeremias chegou até a compor um cântico para Josias, de tão bom que esse rei foi para Judá, né? Então a gente vê aí que os babilônicos literalmente tomaram o poder, e essa campanha de tomar o poder começou mais ou menos em 625, 626 e foi definitivamente tomado com êxito em 612. Então os babilônicos assumiram o poder, tornando-se a nova potência do mundo, que será aí o carrasco, aqueles que vão descer até Jerusalém e levar Judá, Jerusalém cativa. Bom, o povo, como a gente pode ver aí, onde a gente leu aqui, ó, aqui eu falei Abacuque, né? Assim, aqui eu estou falando que a diferença entre Sofonias e Abacuque é que Abacuque, a queixa dele é de injustiça social. Tá? Se você ver lá em Abacuque 1, de 2 a 4, que eu não citei aqui, você vai ver que a queixa de Abacuque, a queixa desse livro é de injustiça social. E aqui a queixa em Sofonias é espiritual. Mas, se você não tem problemas espirituais, você também não tem justiça social. Né? Então, tantos os dois profetizaram num tempo de Josias, não deveria haver nenhuma das duas coisas. Aqui, na queixa de Sofonias, onde nós acabamos de ler na Bíblia que eles ainda tinham adoradores de Baal, sacerdotes, ministros, idólatras, né? Outros que adoravam o exército dos céus e juravam pelo Senhor e também por Milcom. Pelo Senhor e também pelo Milcom. Milcom é o deus Moloque, é o deus que aceitava sacrifício de crianças, né? Não sei se você se recorda é, dessas aulas que nós tivemos no início, né? E Deus proíbe veementemente que se sacrifique pessoas, crianças. A Bíblia fala de passar o filho pelo fogo, né? E nós temos reis de Judá e inclusive também
de Israel que praticaram esse tipo de coisa, passaram os seus filhos pelo fogo. E quando a gente fala do que eles adoravam, consultavam, né, cultuavam, né, o Senhor e também a Milcom, nós podemos ver que existe uma mistura. As religiões, as crenças, as doutrinas estavam sendo misturadas, como já havia antes. Isso é chamado de sincretismo religioso. Sincretismo, quando você vê elementos de uma religião sendo adicionado numa outra, uma mistura, nós chamamos de sincretismo, né? A grosso modo. Por exemplo, você pode pegar a Igreja do Santo Daime, que ela é uma mistura de igreja católica, né, um catolicismo misturado com elementos indígenas, tradições caboclas, afro-brasileiras, é, e outras coisas, né? Tem até a parte quando usa-se a erva também existe um outro nome que eu me esqueci, que como se dá um nome para isso, mas você vai ter todas essas misturas, né? De catolicismo com elementos afros, elementos indígenas, e parece uma coisa católica e não é, e aí tem outras situações, então você vai ver isso aqui no Brasil, e no Brasil tem muito disso, o sincretismo. A Igreja Universal é uma igreja sincrética, ela, ela absorve elementos também da Umbanda, elementos de outras denominações dentro dela, e várias religiões são assim. Nós corremos o risco, nós como igreja, também de praticarmos esse tipo de coisa. Se não observarmos, não nos atermos na palavra de Deus, nós acabamos trazendo elementos de fora para compor a nossa fé, a nossa religião, a forma que Deus nos deixou para adorá-lo, né? Então temos que tomar muito cuidado. Então ali nós vemos o baalismo misturado com javismo, né? Jeová, javismo, misturado ali com Milcom, Moloque, astrologia, um sincretismo, uma mistura, uma salada mista, né? Então as reformas de Josias, elas aconteceram. O que parece é que elas ou não foram suficientes para transformar o coração das pessoas, ou ou essa profecia veio antes da reforma de Josias, ou a profecia veio depois da morte de Josias, né? Então você pode ver que Josias ele começa em 640. Ou a profecia veio antes, ou a profecia veio depois, ou está aqui no meio e serviu como incentivo para o rei. Eu coloquei aqui, ó. Já que ele estava fazendo sua reforma religiosa, pode ser que a profecia também tenha sido produzida para incentivar o rei a continuar a sua obra. Mas o que nós vemos é que ou o povo não mudou o seu coração verdadeiramente, ou com a morte do rei morreu também a fé das pessoas e voltou-se à mesma prática anterior. Tá certo? Bora lá, vamos passar para frente. Opa, acho que eu fui demais, né, irmãos? Espera aí. Isso aqui, ó. A mensagem. Bom, Sofonias vai falar do dia do juízo divino que está para vir, né? E uma das palavras que mais se repete aí no livro, se você ler Sofonias, vai ser o dia do Senhor. Nós já falamos algumas vezes sobre o dia do Senhor. E se você olhar em Sofonias 1:7, diz que esse dia se aproxima rapidamente. Isso no tempo em que Sofonias está falando. Está falando que o dia do Senhor se aproxima rapidamente. E ali mostra como Deus também está descontente com a ação do seu povo, né? Em Sofonias 2, de 1 a 3, se você olhar aqui, está escrito assim: reuni-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto reduza efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes,
da terra, e cumprireis o seu juízo, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejas poupados no dia da ira do Senhor. Deus está dando um recado de que os humildes, aqueles que são humildes, devem ser curvados. Humilde, a palavra humilde, como você está vendo aí, significa estar curvado ou estar aflito. Se você ler no Salmo 116:10, você vai ver mais ou menos o que essa palavra humilde quer significar. Vamos olhar Salmo 116:10. Deixa eu procurar rapidinho. 116:10 diz assim: Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Estar aflito é a questão da humildade, né? É depositar a sua confiança em Deus, aqueles que são humildes, aqueles que estão, né, curvados, aflitos diante de Deus, tá certo? E esse é o tema principal do texto. E esse tema se repete, esse dia do Senhor se repete várias vezes. E ele indica uma situação atual que seria substituída por Deus. Olha, o que vocês estão vivendo agora será substituído por uma outra coisa no dia do Senhor. Uma outra coisa, eu vou substituir, né? Esse é o momento, é o dia de acerto de contas. Então diz assim no capítulo, você pode ler comigo aí, ó, capítulo 1 do 15 a 16. O dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Você vai ver aí que não é um dia alegre, festivo, como os judeus, Judá e Israel imaginavam que o dia do Senhor seria o dia em que eles exultariam de alegria, porque os seus inimigos seriam exterminados. É um dia de triunfo sobre os seus inimigos. Má interpretação deles, porque o dia do Senhor era exatamente tudo isto que nós lemos, tribulação para o seu próprio povo. Mas os profetas, eles avisavam, né, que eles estavam condenados juntamente com seus inimigos. Realmente, o dia do Senhor é dia dos inimigos caírem. Mas de que lado nós estamos diante de Deus? Do lado de Deus ou dos inimigos? Se estamos do lado dos inimigos, nós cairemos junto com os nossos inimigos. Essa é a questão. Temos que ser humildes, como diz a palavra. Temos que nos curvar, ser humildes, porque ou estamos do lado de Deus e o dia do Senhor servirá para nós como castigo, ou estamos do lado de Deus e o dia do Senhor será um dia de triunfo realmente para o crente, como o dia do Senhor em Apocalipse significa realmente o extermínio de toda de todo o mal, de todo o opositor, de tudo aquilo que se opõe, para que Deus então governe plenamente diante dos olhos dos homens, de todos, dos anjos, de todas as coisas, embora ele já é rei, mas isso se concretizará diante de todos os olhos, toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará, né? Então isso irá acontecer. Alguns termos que eu quero tratar com vocês, tá bom? E eu estou terminando, ó. Essa é uma aula curtinha porque boa parte dela aprendemos em Abacuque, tá bom? Eu quero falar aqui para vocês sobre o Milcom, como eu já disse, que é o sacrifício de crianças. Se você olhar lá em Deuteronômio 18:10, eu vou abrir rapidinho aqui, Deuteronômio, no Pentateuco, Deuteronômio 18:10. Diz aqui: Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo. Porque esta é uma prática muito antiga, muito antiga. Nem adivinho, nem agoureiro, nem feiticeiro, etc. Não terá entre ti pessoas que passem seu filho no fogo, sacrifício de crianças. Algumas pessoas falam Moloque é moleque, você não pode chamar seu filho de moleque que você está adorando Moloque. Irmão, você não está adorando ninguém. É uma semelhança do nome, não quer dizer que você está invocando o nome de ninguém. Moleque é moleque. Moleque é uma criança, peralta, travessa. Moloque é um deus que exige a morte das crianças, sacrifício, sangue de ser humano.
Não podemos ser assim também, né? Então, né? Moloque é Moloque, tá bom? Não temos no nosso coração a ideia, porque para haver adoração é necessário haver no coração a intenção. Quando você adora a Deus, Deus tem que estar no teu coração e na sua mente para você fazer isso. Se você só rezar sem isso, é só reza. Se você fala sentindo, fala com o coração e com a mente. Como você vai falar a palavra moloque, o moleque, se você não está sentindo nada dessas coisas, você não está adorando nada disso. Isso daí é uma bobagem, tá bom? Os crentes ficam às vezes arrumando pelo em ovo sem necessidade pra gente, né? É, Deus transmite a mensagem sobre Moloque para Abraão. Se você olhar também, vamos até um pouquinho adiante, em Gênesis 22:12. O bom é que você pode ir dando pause aí, né, irmão? Se você estiver perdendo alguma coisa. Gênesis 22:12. Olha que interessante. Você vai ver o que aí? Então disse o anjo: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Deus pediu Isaque como sacrifício a Abraão. Ué, mas Deus não disse que ele não quer que passe o filho pelo fogo? Como é que Abraão pega, amarra o filho, prepara a lenha, prepara tudo para o sacrifício? Porque Deus pediu o seu único filho. Tinha Ismael, né? Mas o filho da promessa, que era Isaque. Justamente Deus queria mostrar para Abraão neste momento que Deus, o nosso Senhor, o Senhor Iavé, ele não é Deus como Moloque ou como outros deuses, que exige do ser humano o sacrifício de pessoas. Deus queria testá-lo e mostrar para ele ao mesmo tempo que ele era um Deus diferente dos deuses cananeus. Abraão veio de Ur dos caldeus. Então Abraão estava acostumado com essa prática religiosa de entregar o primogênito, o filho, etc. Então, o que Deus estava mostrando para Abraão não era só o teste da sua fé, mas também quem ele era. Ele era um Deus que não queria esse tipo de coisa. Ele não se compara a Moloque, tá certo? Então é importante a gente entender isso. Também aí em Sofonias, você vai ver no versículo 8 falando sobre vestiduras estrangeiras. Essas vestiduras estrangeiras podem se referir a algum tipo de roupa usada em cultos pagãos de adoração aos deuses estrangeiros. Então, Deus vai punir as pessoas que então tinham esses trajes, essa vestimenta, porque isso simbolizava que a pessoa tinha ali um contrato com esses deuses, né? Estava apegado a esses deuses. Também saltar sobre a soleira desses ídolos, né? Este versículo é complicado, irmão. É difícil achar o significado dele. Procurei em vários livros e todos têm um certo receio. Alguns arriscam que o significado parece algo a ver com Deus Dagon, como vocês sabem, aquele Deus que é metade homem, metade peixe, né? Da onde a arca foi levada, e quando a arca estava lá, Dagon caiu, quebrou as mãos, depois quebrou o pescoço. É esse ídolo aí. Então, é meio incerto o que significa saltar sobre a soleira, mas pode ter alguma referência a Dagon. Também no versículo 12 encontramos aí que Deus não faz bem nem mal. Isso é terrível, né? Mostra aí o que? Que tanto faz a existência de Deus ou não, né? E Deus está esquadrinhando como uma lanterna. Sabe aquele cara que anda o lanterninha, que anda dentro do cinema com a lanterninha procurando o casalzinho que está ali se agarrando, alguma coisa, né? Acho que isso não existe mais, mas faz tempo que eu não vou no cinema. Mas quando eu ia também nunca vi o lanterninha, viu, gente? Eu ouço falar dele. Senão eu vou denunciar a minha idade aqui, poxa. Então, ele sai procurando alguma coisa de errado, né? Então Deus com a lanterna também esquadrinha, né, as pessoas, né, e busca por pecado, por esses pecados, né, de indiferença, sabe? Deus é indiferente. Hoje nós vivemos uma sociedade que Deus é indiferente, tanto faz. Deus é uma opção, Deus pode ser algo mais ou até algo menos para atrapalhar. É assim que as pessoas pensam. Deus não faz bem nem mal. Pode acreditar, você não pode, se não quiser acreditar, não acredita. Tanto faz, não fala mal nenhum, tá?
Eu quero te dizer que Deus está à procura, esquadrinha e olha com a sua lanterna, né? Vamos ler esse texto, irmãos, é importante, né? Eu acho que assim, pelo momento que nós vivemos, é bem complicado. Olha, versículo 12. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que descansam sobre os seus resíduos. Resíduos pode ser até fezes, tá? Do vinho. É, descanso sobre os resíduos do vinho. Bom, não pode ser. A palavra pode até parecer, mas não pode não ser, porque está falando de vinho. Enfim, não leva isso em consideração. Que dizem no coração, o Senhor não faz bem nem mal. Não, tem alguma coisa a ver com pessoas embriagadas, né? Que, que literalmente tanto faz a existência de Deus. Se você acredita ou não acredita, Deus nem existe, né? Deus está morto, né? No 2:9 diz assim: tão certo como eu vivo. Tão certo como eu vivo é uma espécie de juramento. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tão certo como eu vivo. Deus fala que não se deve jurar, não se deve fazer juramento. Você não deve fazer isto, jurar. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mas Deus jura. Ele está falando tão certo como eu vivo, é um juramento. Só que é o seguinte, você não pode jurar porque você é um ser humano que é incapaz de dizer o que vai acontecer com você daqui 5 segundos. Deus ele pode jurar por ele mesmo, porque ele está jurando por algo inabalável, imutável, aquilo que é firme e verdade. Ele é tudo isso. Ele pode jurar por uma coisa que é estável. Você é instável. Você não tem como jurar, nem falar nada, nem sobre um fio da sua cabeça, né? Você não tem como mexer em nada. Então, quando você jura, você está fazendo uma coisa que não te compete. Você não tem condições humanas para fazer isso. Você não é Deus, tá? Então Deus pode jurar por Ele mesmo, porque Ele é inabalável, Ele se sustenta, Ele não muda, Ele é verdade, Ele é rocha, Ele, ele não tem variação sobre Ele, tá? Mas em nós temos. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa microaula, né? E que você estude, volte o vídeo, reveja os versículos e estude, tá bom? Deus te abençoe e vamos dar prova logo logo, hein? Brincadeira. Vamos estar atentos aí, irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.